Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 8h01, hoje, dia 30 de setembro de 2023. É com a alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Influência dos Espíritos. E nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, e você está convidado a participar conosco encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração ou ainda enviando sua sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui no nosso programa. Afinal, você é a razão deste encontro. E você pode fazer isso através da live do Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 20 49 12 12, e se não, pelo telefone fixo 20 49 12 00, ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. E convidamos também para que você conheça as nossas redes sociais. Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Marque aquele seu amigo que achas gostaria de ouvir sobre o tema tratado. Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E hoje, nessa bela manhã de sábado, na equipe de trabalho, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Marcelo Detone, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, tudo bem, Marcelo? Bom dia, Mauri, e a todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela rádio. E também o Rafael Lisboa, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauri, bom dia, Marcelo, bom dia ao João que nos auxilia aqui e a todos que nos acompanham. E eu sou Mauri Busato, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar aqui o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. E também aos nossos amigos que colaboram de forma anônima. E também ao nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema de hoje é a influência dos espíritos. São 8h05. A relação entre o homem encarnado e o mundo espiritual permeia a história da humanidade.
sempre a questionar e procurar respostas e explicações que pudessem esclarecê-lo sobre a realidade espiritual e a sua influência sobre nós. Com o surgimento do Espiritismo em 1857, através dos relatos vindos do mundo espiritual e compilados por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que pode ser considerado um divisor de águas nesta busca, tornou-se possível esclarecer o que vai para além do túmulo e para como nós nos relacionamos após a morte com o mundo terreno. E no programa de hoje, baseados, claro, no Livro dos Espíritos, vamos compreender como ocorrem essas influências, o que devemos fazer para atrair aqueles que possam nos bem aconselhar. Então o convite é: fique com a gente. Para iniciar nossa conversa, Rafael, quem são os tais dos espíritos que podem nos influenciar? Pois bem, a questão dos espíritos a gente pode até, começando até para desmistificar um pouquinho, que as pessoas às vezes têm muito medo dos espíritos, né? Então, a gente quando olha no espelho, está se vendo um espírito. Então, se a gente tem medo dos espíritos, basta olhar-se no espelho, você está vendo o espírito. Então, espíritos nada mais são, e eu gosto dessa definição, que os homens que viveram na Terra. Ou seja, numa definição mais criteriosa que o próprio Livro dos Espíritos nos traz, os espíritos podemos dizer que são os seres inteligentes da criação, que habitam por todo o universo, criados simples, dizemos, né, e ignorantes, ou seja, sem conhecimento algum, que estamos, né, nós sendo os espíritos, destinados à perfeição. Então, o que acontece? A gente estagia em vários reinos da natureza até criar a consciência de si mesmo e a razão, ou seja, entrando nessa forma hominal que todos nós conhecemos, se individualizando, né? Então, a partir dessa trajetória, né, que é uma escala evolutiva de progresso, ora estamos encarnados, né, revestidos desse corpo material, e ora desencarnados. E é nesse objetivo de várias encarnações que vamos construindo esse nosso cabedal de virtudes, de aprimoramento intelectual, aprimoramento moral, que nos dá, de fato, o nosso situar-se nessa escala evolutiva. Então, espíritos nada mais são do que nós, aqui, esses seres que habitam o universo, que vivem, né, ora encarnados, ora desencarnados. Esse intuito das encarnações tem sempre o caráter de aprendizados, né? Então, é uma forma da gente, muitas vezes, reaver os nossos débitos dos erros de encarnações passadas e também de reeducarmos e de nos consolidar, digamos assim, as nossas virtudes. Então, espíritos somos nós aqui, tanto encarnados, e os nossos irmãos que já desencarnados, que continuam habitando nesse plano que dizemos o material, esse que nós vivemos, que às vezes não nos dá essa capacidade de ver esses espíritos, mas em pensamento eles nos ligam, e em outro estado de vibração esses irmãos que já desencarnaram, né, continuam habitando porque tem essa continuidade da vida. Eu lembro que antes de começar na doutrina espírita, a gente chamava de fantasma, né? Exatamente. Os fantasmas, porque não era, a gente não tinha o conhecimento, não tinha o estudo ainda da doutrina espírita, então tudo que era fantasma. Então aquilo lá é fantasma. E outra coisa era que a gente amava o parente, né, o próximo tal da gente. Aí quando ele morria, e se ele aparecesse, Deus me livre, é um fantasma do fulano, dava medo. Então, olha como as coisas estão mudando. E passou o quê? Não muito tempo, talvez
30, 40 anos atrás, era esse o pensamento, né? O cara amava o familiar, morreu que fique longe, porque dava medo. Então, a doutrina espírita com o Livro dos Espíritos, que tem mais de 900 questões, né? Perguntas do Allan Kardec, que codificou aos espíritos superiores, ele recebeu essas informações. E eu aconselho leiam esse livro, porque ele esclarece muito. Mas, agora que a gente sabe o que são os espíritos, eu tenho que pedir para o Marcelo. Esses espíritos influenciam em nossa vida, que é o tema de hoje, né? A influência dos espíritos em nossas vidas. Se sim, eles influenciam, como se dá essa influência? Como é que nós somos influenciados? De que maneira? Então, essa questão de se os espíritos influenciam em nossas vidas, como você mencionou, Mauri, existe um livro que é um livro muito... É o livro basilar, é o livro principal da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, né? Em que Allan Kardec ele faz aí muitos questionamentos e obtém a resposta desses espíritos. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, nós encontramos essa mesma pergunta que Allan Kardec dirigiu a esses espíritos e obteve a resposta seguinte, que sim, os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos, né? Ou seja, que essa influência ela é muito grande e acontece diariamente, a gente nem se percebe, porque como que se dá essa influência, né? Essa influência ela se dá pelo pensamento, né, que nós temos muitas vezes diante de um fato que acontece na nossa vida, e que diante de um fato a gente tem vários pensamentos a respeito desse fato. Né? Pensamentos bons, pensamentos ruins, pensamentos neutros, muitas vezes são os nossos próprios pensamentos, mas muitas vezes misturados a esses nossos pensamentos, vêm influências e pensamentos desses espíritos, que são, né, justamente aquilo que o Rafael falou, as almas dos homens que morreram. Né? Então, essa influência é muito grande, né? Porque assim, ó, isso é muito importante também esclarecer. Todas as vezes que um caro amigo ouvinte pensa, que todos nós pensamos, nós emitimos esses nossos pensamentos, e esses nossos pensamentos, eles são carregados de ondas, de energias. E os espíritos que estão à volta do planeta Terra, eles captam essas energias. Então imagine só, se eu gosto muito de futebol, sou torcedor de um time X, estou ansioso pelo jogo, ou penso muitas vezes durante o dia no jogo de futebol, em futebol em si. O que acontece? Que tipo de pensamentos que eu estou emitindo? Pensamentos relacionados a esse esporte que citamos. Espíritos que deixaram o corpo físico, pessoas que deixaram o corpo físico e que gostavam de futebol, que continuam gostando, também se atraem por eles e vêm ao meu encontro para me estimular e para trocar ideias acerca do futebol, né? E isso equivale para vícios, a mesma coisa. Se a pessoa que gosta, tem uma simpatia pela bebida alcoólica, pelo cigarro, e ela durante o dia pensa naquele momento em que vai poder beber, em que vai poder fazer uso do cigarro, por exemplo, essa pessoa emana essas energias mentais pelo pensamento dela, e isso atrai espíritos que também gostam, que deixaram a Terra, pessoas que deixaram a Terra, que continuam gostando, que não se desapegaram desses vícios, e esses espíritos sentem essa onda por afinidade. Aí é que nós queremos chegar nessa palavra que é muito importante quando nós falamos de influências de espíritos em nossas vidas. Os espíritos nos influenciam pelas nossas afinidades e eles vêm ao nosso encontro. Se eu, por exemplo, não gosto de roubar pessoas, espíritos que são propensos ao roubo, eles não vão vir ao meu encontro, porque eles não vão encontrar a afinidade comigo. Eles vão achar pessoas, criminosos, que têm essa propensão, essa afinidade ao roubo. Então é assim que acontecem as influências. Não é nada forçado na natureza. É sutil. É sutil, e elas vêm ao encontro daquilo que nós
pensamos, daquilo que nós alimentamos, elas vão acontecendo. Então, uma das maneiras, né, é essa sutil pelo pensamento e tal. E você acabou de dizer que nós somos um rádio. Cada um de nós é um rádio, né? Emitimos ondas então, correspondentes ao nosso próprio ser, às nossas próprias aspirações, desejos, etc. Né? E aí quem sintoniza são aqueles que gostam da nossa programação. Então a nossa rádio tem que ter uma programação que daí, nós vamos falar logo em seguida aí. E eu acho que é importante, complementando isso, né, que espíritos, como falamos antes, que espíritos são os homens que viveram na Terra, os que morreram. Somos nós todos. E o importante para a gente entender é que ninguém se transforma quando morre ou quando desencarna. Ninguém muda, como se diz, né, a frase, a natureza não dá saltos. Não. Então, como o Marcelo falou, a influência desses espíritos que continuam sendo aquilo que foram aqui, com os mesmos defeitos, mesmos vícios, também as coisas positivas que tinham quando habitavam aqui, né, e de outras encarnações também, depois que desencarnam, que morrem, continuam levando as mesmas tendências. Exatamente. Então, essa tendência também, por eles ter essa capacidade de pensar, do pensamento, em que há essa troca, há essa sintonia, tanto para as coisas positivas como para as coisas negativas. Hoje foi citado a maneira sutil, mas nós não vamos entrar naquelas intensivas, que seriam já as obsessões, que seria outro tema para outro programa, e é bastante demorado para a gente entrar nesse assunto hoje. A gente vai ficar mais nessa parte mais sutil da influência dos espíritos em todos nós, né? Independente da pessoa pensar assim, alguém pode estar perguntando, mas são só os médios que recebem a influência? Não, todos nós recebemos a influência dos espíritos, de maneira sutil, como bem colocado. Por isso que Kardec comentou, né, que de maneira ordinária, todos somos também médiums, né? Por absorvermos essas influências. E, Rafael, já que a gente tem essa influência, como é que a gente sabe se essa influência, essa sutileza que nos é sugerida no pensamento, que acontece, a gente está ali, vem aquele pensamento. Como é que a gente pode saber se é boa ou ruim? Como é que nós vamos dizer, puxa vida, isso aqui eu acho que eu tenho que fazer, ou isso aqui não devo fazer? Como que a gente pode fazer isso? Então, Kardec fez esse mesmo questionamento aos espíritos que o auxiliaram na codificação, pedindo, né, qual seria o resultado dessas influências, né? Então, se são boas ou se são ruins, podemos, na verdade, ter sempre em mente que espíritos bons só nos influenciam para o bem. Quando o resultado, né, que nós, no caso, comentamos aqui, que é o pensamento, quando o resultado dessa influência, dessa intenção dos espíritos, nos leva a um resultado que vai fazer ao bem a nós mesmos, sem prejudicar a ninguém, sem trazer coisas negativas, mal para os demais, a situação que for, a gente tem que entender que os espíritos bons só vão nos influenciar para coisas positivas. E o contrário também acontece. Espíritos em que o reflexo, o resultado dessa influência leva a questões negativas, né, onde há algo que seja prejudicial a outrem, então é sempre vinda de um espírito que não nos quer o bem, nem a nós, nem aquele que está sendo prejudicado. Então, se tivermos o resultado, o discernimento, o resultado de que aquela influência vai gerar algo positivo, algo de bem, né, que está em acordo às leis divinas, a gente sabe que é a influência de um espírito bom. A gente tem que considerar também a influência do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito
bom, do bem, que vai sempre nos influenciar por coisas, para caminhos e escolhas positivas, que vão nos levar um caminho em que está de acordo, talvez com o nosso planejamento, né, com as situações que vão nos fazer bem. Então, a gente tem essa ferramenta, esse espírito que nos acompanha desde o nascimento, que quando temos, né, alguma dúvida e essa dúvida gerar alguns questionamentos, fizemos isso ao nosso espírito guardião, que ele sempre vai nos intuir, nos influenciar para o lado melhor. Será que numa regra geral a gente poderia dizer assim que o bom espírito, a gente sabe, não ataca ninguém e nem vai dizer para você atacar ninguém? Mesmo que tu esteja no trânsito e alguém te corte, o bom espírito lá, não, fica calma. Será que nós poderíamos dizer que teria que passar pelos 3 crivos, justiça, amor e caridade? Então você recebe um pensamento, aí você vai dizer, bom, eu vou colocar nos crivos, eu tenho que pegar 3 sim. Esse negócio aqui é justo? Esse negócio aqui tem o amor, tem a caridade? Se um desses itens não, então não é uma coisa tão boa assim. Seria por aí? Não sei, Marcelo, se tu quer complementar. Exatamente, e sem falar da sensação que daria essa influência, né? Porque assim, ó, uma questão interessante também em relação a essas influências dos espíritos, se é boa ou se é ruim, é a sensação que te causa, né? Se você sente uma ideia de paz, de tranquilidade, de leveza, e isso só pode ser um bom espírito que transmite isso. E outra, aquele sentimento de que você tem que se vingar, você tem que falar, não deixe barato isso. Como é que você vai perdoar uma coisa dessas? E pensamentos de ansiedade, de indignação, de revolta, não podem ser de um bom espírito. São de maus espíritos. Então é nesse sentido, né? Bons espíritos nos inclinam, como o Rafael falou, para o bem, para a caridade, para fazer o bem ao outro, para pensar no contexto geral, para perdoar, para deixar sentimentos de culpa. Porque eu queria fazer um comentário, porque é muito recorrente isso, a gente tem observado bastante pessoas com sentimento de culpa, se sentindo culpadas pelo que fizeram durante a vida ou diante de um fato, e ficam aí se martirizando com culpa. Esse tipo de pensamento só pode ser induzido por um espírito ruim, um espírito mau, porque a culpa ela baixa a nossa energia, né, e nos abre para pensamentos depressivos, pensamentos até de suicídio, né? Então, que a gente possa, quando vier um pensamento, você é culpado, nos sentindo culpado, vamos pensar assim, sim, eu errei. Reconhecer um erro é muito nobre, muito bom, mas o que eu posso fazer para corrigir esse erro que eu fiz, essa situação equivocada? Eu posso fazer o bem para outra pessoa para compensar? Eu posso fazer o que de bom, né? Então, espíritos positivos e do bem, eles nos inclinam ao progresso, à evolução de nós, ao nosso melhoramento, à resolução dos nossos problemas para o bem, né? E quando a gente vai numa questão prática, e a gente começa a entrar nessa percepção de quando começa a vir esses sentimentos que o Marcelo falou, mais negativo, de culpa, de mágoa, de ressentimento, se a gente se apercebe, né, que estão começando e a gente consegue mudar essa vibração, mudar essa sintonia, substituir aqueles pensamentos, aquele sentimento negativo por algo bom, por algo positivo, a gente, na verdade, está criando um bloqueio, né? A gente às vezes busca fazer outra coisa, uma prece, uma leitura, né, que corte aquele princípio, que a gente não pode também entrar na questão de justificar sempre que é a influência dos espíritos. Os espíritos vão nos influenciar, sem dúvida, mas sempre é algo que está desperto dentro de nós, que está ali esperando que seja potencializado por eles, né? Então, como a ligação se dá de pensamento, em sintonia, em vibração, o que estamos emitindo? Qual o sentimento que a gente está, né, gerando, né? Essa questão da sensação, né? Quando a gente pensa, vai ser negativa, vai ser positiva? Então os espíritos eles só vão potencializar aquilo que está dentro de nós. Que nasce de nós, né? Eles utilizam o que a gente já tem, né?
né? Então não tem nada de extraordinário. Eles só, na verdade, intensificam aquilo que já há em nós. Por isso da nossa questão da reforma íntima, né? Do autoconhecimento, desse melhoramento constante que é o objetivo nosso de aqui estarmos. E que é o objetivo, né, do Espiritismo. Exatamente. Né? Allan Kardec sempre foi muito claro que qual que é o objetivo do Espiritismo? O objetivo do Espiritismo é propagar, sim, algumas das leis universais, né, dessa questão com o mundo espiritual, mas o Allan Kardec diz que o principal objetivo do Espiritismo é formar homens de bem. É formar homens de bem, é o nosso melhoramento, porque todas essas leis que o Espiritismo vem trazer para nós, da reencarnação, da influência dos espíritos e tudo mais, essas leis elas levam a uma consequência. Se você se tornar uma pessoa boa, cada vez melhor, você estará no rumo daquilo, da evolução, da perfeição, e é isso que importa no final das contas, porque tudo isso é para explicar o porquê nós temos que nos modificar para o bem, né? E indo nesse sentido, a única pessoa que a gente consegue mudar é nós mesmos, né? Então, às vezes, a gente não responsabiliza nós mesmos, às vezes até pela questão da inércia, justificando, às vezes, a gente sabe dos conflitos, às vezes, que a gente tem dentro da família, no ambiente de trabalho, nas nossas relações, e às vezes justifica a não melhora, esse não progresso nosso no externo, sabendo que está no interno. É individualmente que a gente vai nos esforçar para melhorarmos, né? Combatendo essas nossas más inclinações, essas nossas tendências, às vezes negativas, né? Para que a gente melhore o externo. Então não tem como, a não ser nos responsabilizando por essa melhora íntima. Mas Marcelo, então, mas por que Deus permite que tenha essas influências, principalmente quando elas são más, né? Muito boa pergunta. Para nós explicar o porquê que Deus permite essas influências, mesmo que negativas, vamos imaginar o seguinte: o que os espíritos também nos ensinam por muitas mensagens, em vários dos livros espíritas. O planeta Terra é um planeta escola. É uma escola. Nós estamos numa escola de espíritos. Esse planeta serve para nos dar esse aprendizado de uma escola. Quando você imagine você, caro ouvinte, tem uma filha ou um filho pequeno. Você vai colocar esse filho na escola, na escolinha dele lá. Você vai pegar todos os coleguinhas do seu filho e dizer assim: colegas, não falem com meu filho, não influenciem ele para nada. Não falem nada de negativo para ele. Qual é o pai que faz isso? Nenhum pai faz isso, é uma loucura, né? É a mesma coisa Deus. Deus nos coloca nessa escola terrena e ele nos deixa as influências positivas e negativas que essa escola tem das várias pessoas e outros filhos dele que moram nesse planeta. Então, para que serve? Por que Deus não adverte a todos para que não nos influenciem e não impedem essas influências negativas? Porque ele precisa que o espírito, que nós que estamos na Terra, possamos ser testados e para ver, e para a gente observar como acontecem essas influências dentro de nós e para ver como a gente reage a elas. Então é para provar a nós mesmos que ele deixa que venham os maus espíritos e, ao mesmo tempo, como o Rafael falou, sempre que há uma influência negativa vinda de um espírito negativo para conosco, sempre ao mesmo tempo é colocado uma influência positiva para neutralizar uma e outra. Então sempre acontece esse equilíbrio de modo que reste o quê? O nosso livre-arbítrio. Então, assim, ninguém, como o Rafael falou, pode culpar aos outros. Então foi um espírito mau. Ninguém pode culpar, porque sempre haverá um equilíbrio nos nossos pensamentos, as ponderações negativas e positivas, para que a partir daí a gente tome as decisões. E essas decisões serão tomadas de acordo com a nossa natureza, né? Então, a gente não pode, por exemplo, se queixar de que mas um espírito negativo induziu a pessoa a fazer uma coisa. Não, essa pessoa só fez e só colocou em prática aquilo que de fato ela tinha a tendência de fazer, né? E nós vamos mais adiante falar disso. Então, meus amigos, Deus deixa livre as influências, mas ele sempre coloca o equilíbrio, a ponderação. É por isso que nós temos um espírito protetor, um espírito de mais alto grau hierárquico dentro da evolução espiritual,
que funciona como o nosso anjo da guarda, né? Que ele vem sempre ao nosso encontro, ao nosso socorro, quando ele percebe que a gente está se deixando influenciar pelos maus espíritos, ele vem para colocar as boas influências e trazer de novo para nós esse livre-arbítrio. Ou seja, é uma maneira que nós temos de até nos aperfeiçoar mais. Exatamente. Porque você colocou aí em livre-arbítrio, e eu não vou poder deixar de perguntar para o Rafael se com essas influências aí, pelo que eu entendi, o livre-arbítrio permanece, mas a gente pode colocar em dúvida o nosso livre-arbítrio dependendo da influência que a gente tem dos espíritos? Eles podem afetar de tal maneira que influenciar no nosso livre-arbítrio? Como é que fica isso aí? Eu acho que, como o Marcelo comentou, né? Deus nos proporciona, nos dá o livre-arbítrio, ou seja, esse poder de escolha, justamente para nos dar o mérito delas. Então, assim, é por si só que a gente segue alguns caminhos, sendo eles positivos ou negativos. Então, ou seja, somos o resultado de nós mesmos, né? Então, essa influência, ela pode acontecer, mas a última decisão, a última escolha, ou seja, a última palavra, digamos assim, né, é sempre a nossa. A última decisão é sempre a nossa. Então a influência vai existir, vai ter essa balança, né, das influências positivas, da negativa, mas nós que tenhamos e temos, né, a última escolha. Então, assim, eles sempre podem nos influenciar até certo ponto, né? E a gente lembra, né, da questão do próprio suicídio, né, que é o mês ainda de setembro, né, que nos momentos derradeiros lá, os espíritos influenciam até um ponto em que a pessoa escolha cometer o ato, porque a gente sabe, né, a literatura nos mostra que o endividamento se dá em função daquela escolha final da pessoa, né? Então, assim, a influência, eles querem que a pessoa se comprometa mais ainda, né, naquele momento onde há a escolha, né, por cessar a vida. Então, a gente vê que sempre a última escolha é nossa, né? Então, essa influência se dá, mas ela não pode invadir o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, então, eu não sei, botando na área jurídica, o cara vê um documento ali, ele lê, tem que olhar bem as linhas bem pequenininhas lá, né? Mas ele assinou, ou seja, ele deu o aval final, ele concordou com aquilo, e aí é ele o culpado, é ele que é responsabilizado. Seria mais ou menos isso, né? Sem dúvida, né? Tem os atenuantes e os agravantes, né, diante dessa escolha, né, que o que ele foi influenciado, qual era a situação, mas sempre vai ser a última decisão do espírito, né, do espírito que é senhor de si mesmo, né? Então, nossa, no caso aqui, encarnados. 8h33, você está acompanhando o programa Hora Espírita com o tema Influência dos Espíritas. E nós queremos pedir a você que escolha o canal ou o Face, ou o WhatsApp, que é o 2049-1212, ou o telefone 2049-1200, para sugestões de temas para os próximos programas. Queremos agradecer aí que tem mais de 50 pessoas nos ouvindo aqui, nos vendo no Face, então não vou poder ler todos. Um abraço a todos vocês e muito obrigado pelo bom dia e muito obrigado por tudo. Quem é novo aqui, Gustavo Vaccaro, que é a primeira vez que aparece aqui, acompanhando aqui no Rio Grande do Sul, nosso querido amigo. E obrigado a todos aqueles que estão dando seus bom dia aqui, mais de 50, incrível, hoje está bombando. E dizendo assim, ó, que gostaríamos de lembrar que em Chapecó a gente tem 6 casas espíritas filiadas à Federação Espírita Catarinense e todas com atividades que você pode buscar essas informações nas redes sociais, verificar os horários, os locais mais próximos de você, e dentro daquela que puder ter mais afinidade, que puder ter mais assim
que você acha que é mais perto ou mais afinidade, você escolha. Eu vou citar aqui as 6. Associação Espírita Amor e Caridade, fica no bairro Palmital. Associação Espírita Leucádio José Correia, que fica no bairro EFAP. O Centro Espírita Gotas de Luz, que fica no bairro Pinheirinho. A Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, no Passo dos Fortes. A Associação Espírita Nosso Lar, no bairro Santa Maria. Sociedade Espírita Seara de Caridade, no bairro Presidente Médici. Todas elas têm livros que podem ser emprestados, tem atendimento fraterno. Se você tiver alguma dúvida, essa pessoa vai te ajudar, te dar algumas orientações, que caso você gostar, você pode segui-las. Tem palestras públicas. Gratuitas, né? Sempre atividades espíritas gratuitas. Espiritismo nunca vai ter vinculação financeira ou exigir de ninguém né, a vinculação financeira. Porque nós seguimos o que Jesus falou, né? Dai de graça o que de graça recebesse. Jesus nunca cobrou nada, meus amigos, de ninguém. Então o Espiritismo, que procura seguir os ensinamentos de Jesus, obviamente que não vai também exigir nada de contribuição financeira. São todas atividades filantrópicas, de livre, espontânea vontade e que visam tentar ajudar, né? Tentar ajudar em todas as maneiras dentro daquele prisma de justiça, amor e caridade. Então, é isso, a gente está dando esse recado porque muita gente liga dizendo, mas aonde? Qual o local que eu devo ir? Então, é esse. E lá você pode encontrar até o Livro dos Espíritos que o Marcelo citou no início aqui, que é a base do nosso programa de hoje para empréstimo, caso não queira ou não possa comprá-lo. Marcelo, tu começou falando alguma coisa sobre cometer um crime. E daí a pergunta é, se a pessoa comete um crime e tem uma influência dos espíritos, de um espírito específico, pontual aí, ela pode ser eximida do seu ato em razão de ter decorrido esse ato de uma influência de espírito mau, ou essa influência não afetou? Por favor, esclarece, que é uma situação bem complicada. As influências afetam com certeza o criminoso para que ele cometa os crimes que comete, né? Mas nunca um criminoso poderá alegar em seu benefício, em sua defesa, que eu fiz o crime porque eu fui influenciado por um espírito. Nunca. Porque assim, meus amigos, o que o Espiritismo nos coloca? Todos nós recebemos influências, mas ao ponto eu receber uma influência, uma ideia sobre fazer um crime, e é uma coisa, e materializar esse crime, agir de acordo com essa influência é outra, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui, terreno. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu vou falar com um amigo, né? Eu vou falar com 2 amigos, um amigo me recomenda uma coisa, outro amigo me recomenda outra. Com quem que eu vou tomar a decisão que eu quiser tomar no final das contas. É a mesma coisa com os espíritos, né? Pode receber uma influência negativa ou positiva, é eu que vou agir como o Rafael falou. O meu livre-arbítrio sou eu quem defino os rumos da minha vida. Então, sempre lembrar, né, meus amigos, que a materialização é por nossa conta e por isso que nós não poderemos alegar influência, né? Porque assim, relembrando também o que foi dito anteriormente, os espíritos agem de acordo com a minha natureza, eles vão agir com os elementos internos que eu tenho, obviamente, dentro de mim, é uma redundância, né? Por exemplo, se eu vejo, né, na televisão uma propaganda de cigarro, e eu não me identifico com cigarro, eu não gosto de fumar, essa propaganda, essa ideia, eu não vou aceitar, porque eu não tenho dentro de mim o vício do cigarro. Agora, se eu já tenho, se eu já gosto, eu vou aceitar. É a mesma coisa um roubo, né? Imagine, chega um espírito e lhe recomenda, vamos roubar o banco X. Uns vão rir se vier essa ideia na cabeça, vão dizer, olha que absurdo essa ideia. E outros vão se seduzir por essa ideia.
Por que vão se seduzir? Porque são espíritos que ainda não conseguiram vencer dentro de si a tendência ao furto, a tendência ao roubo. Então, a tendência ao assassinato, né? Então, por isso que nós, né, não poderemos dar a desculpa de que um espírito nos influenciou. Não, nós seremos responsáveis. É uma situação, eu fiquei pensando que as pessoas, elas podem, se ela não tiver ainda uma personalidade, um pensamento, elas são influenciadas sim. Eu lembro de que um rei lá na França chegou depois de uma longa viagem e aí o calçado com salto sujo de sangue de um animal que ele havia por acaso pisado. No dia seguinte, todos estavam com o salto do sapato pintado de vermelho. Então a influência pode ocorrer, né? Então, dependendo da pessoa, então as pessoas têm que ter esse crivo da razão, analisar se essa informação lhe é realmente importante. Então, é importante também saber que estamos em vários graus de evolução. E esse aspecto de a pessoa se questionar, eu acho a principal coisa dentro de tudo isso, para não incorrer no erro. Porque o outro usa, o outro faz, o outro isso, o outro aquilo, o outro faz, né? E aí a televisão aí bombardeando com dezenas de comerciais agressivos até, né? A pessoa vê tanto aquilo que quando vê está tomando aquele refrigerante, fazendo aquela atitude porque tá bombardeado. Então, a sociedade, às vezes, né, esse comércio nos leva a ter essa influência também. E porque, um detalhe, a influência que se dá é só entre desencarnados para encarnados? Exatamente. Ou é entre encarnados também? Exatamente o que eu ia comentar, porque às vezes a gente está falando, e se todos somos espíritos, encarnados e desencarnados... Cada um tem um rádio? Os encarnados também influenciam, e como influenciam? Né? Tu capta, as né? pessoas, né? Hoje tem até, né, nas redes sociais tem os influencers, né? Não é a mesma lógica, analogia, né? A lógica é a mesma. Então, assim, a influenciação ela se dá de espíritos tanto encarnados para desencarnados, né? Desencarnados para encarnados e da mesma forma, né? Encarnados para encarnados. Então, o que a gente está tendo às vezes como referência? Quem são as nossas referências? Quais as ideias, né, que a gente está, na verdade, trazendo para o nosso dia a dia e a gente colocando elas em práticas? Elas influenciam para o bem? Quais são as consequências, né? Esses ícones nossos, né, que às vezes estão, como o Mauri disse, na sociedade, né? A que objetivo eles estão influenciando? Né? Outros, né, a gente pode comentar aqui, né, Jesus comentou que viriam muitos falsos profetas. Né? Então, quais as ideias elas estão levando para o lado positivo ou para o lado negativo? Para o lado do material ou para o lado do espiritual? Nós sabemos que somos seres espirituais momentaneamente numa experiência na Terra, né? Então, realmente, é muito bem colocado, porque qual que é o objetivo desses influenciadores? É ganhar dinheiro para eles? E te vender um produto, a gente tem que ter essa lucidez, né? Não podemos cair, né, como pessoas ingênuas dentro das influências. Temos que refletir, isso faz bem, isso é necessário, isso vai ser, né, nesse sentido. As ideias também, né? As ideias que a gente adota nas nossas vidas, que são influenciadas por outros, que influenciam as outras pessoas, elas influenciam para o lado positivo ou negativo? Qual o resultado, né, dessa influência? Então, é muita reflexão que a gente tem que levar em consideração. O estudo e a pessoa questionar, né? Questionar se aquele momento que ela está vivendo é de acordo com o que Jesus ensinou. Se a pessoa trazer o ensinamento de Jesus para si e analisar se o comportamento dela na sociedade, na vida dela, é de acordo com o que Jesus ensinou ou não. Então, esse eu acho que é o aspecto, né, mais importante. 8h
45 minutos, estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema Influência dos Espíritos. E agora pedimos licença para que possamos ouvir o recado do nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos de volta com o programa Hora Espírita e o tema de hoje é a influência dos espíritos em cada um de nós. E queremos, claro, agradecer a companhia de vocês, né? Todos os que nos mandaram um bom dia aqui no Face, a todos que estão ligadinhos no seu rádio nesse sábado. E estamos conversando aqui com o Rafael e o Marcelo sobre esse tema tão importante, que passa assim tão desapercebidos de nós e que nos atinge 24 horas por dia, até enquanto dormimos principalmente. Então nós temos mais algumas perguntas aqui, né? Rafael, já que a gente viu que tem espíritos que somos nós mesmos, né? Que eles nos influenciam, etc. Como podemos nos proteger da influência dos maus, né? Porque dos bons a gente quer, né? Mas dos maus não, né? Como nós podemos nos proteger dos maus espíritos, das más influências? Eu acho que, como Maurício, você mencionou Jesus, nós, tendo ele como referência, a frase que ele nos recomenda de orar e vigiar é, sem dúvida nenhuma, aquilo que a gente tem que e deve seguir, né? Nós sabemos que, como você disse, essa influência 24 horas por dia, nós mantermos uma vibração positiva nos 100% dessas horas, a gente sabe que é tarefa dificílima, é complicadíssima de ter, mas talvez esse é o nosso desafio. Esse é o nosso objetivo, de estarmos sintonizados para recebermos as boas influências. Então, quando a gente começa a perceber qual a origem dos nossos pensamentos, a que caminho eles levam, aquilo que eu estou emitindo, aquilo que eu estou vibrando, o sentimento, né? Como o Marcelo falou no começo, né? Quando ele começa a vir aquele sentimento, às vezes, de revolta, de raiva, a tristeza vai batendo, ela vai nos influenciando e deixando, às vezes, né, de forma mais baixa nessa vibração, aí a gente pode abrir uma porta para que as influências negativas aconteçam de forma mais significativa. Então, quais as ferramentas que a gente pode fazer? Primeiro, perceber a questão quando esses pensamentos negativos, ruins, começam a aparecer. E aí a gente sempre vai intensificar a eficácia, né, da prece, né? Essa ferramenta que muitas vezes nós não utilizamos ela de forma adequada, que ela é muitas vezes um pensamento, né, que a gente emite, né, dizendo, meu Deus, me ajude, não deixa de ser uma prece, né? Então, quando a gente começa a perceber que essa influência ou que esses pensamentos começam a vibrar de maneira mais baixa, digamos assim, a gente começar a fazer pensamento positivo, uma prece, uma leitura edificante, às vezes uma caminhada ao ar livre para a gente espairecer, porque a gente sabe da questão do dia a dia, como as situações, né, que nos envolvem na matéria das nossas atividades profissionais, quais sejam dentro da família, às vezes nos tiram um pouquinho desse eixo, dessa rota. Então, quando a gente, vamos dizer assim, fazia antigamente e deixava-se entrar no automático, e hoje a gente começa a entender que a gente está entrando nessa vibração mais negativa e a gente consegue sair disso, já é um passo muito grande. Então, essas ferramentas, a prece,
o pensamento positivo, né? Uma leitura edificante, tem as obras, a literatura espírita, ela tem uma ampla, né? Que às vezes uma leitura de um trechinho, né? Um versículo da Bíblia ali, a gente sabe que já te modifica o pensamento e às vezes essa porta você já pode, né? Abrir para que teu espírito protetor o auxilie. Então, é nesses detalhes que a gente vai fazer a diferença. Show! Fora! Também. Já pensando que tem que fazer Porque isso, já é positivo. Por exemplo, a pessoa está lá calma, tranquila, tomando seu mate, dali a pouco ela se sente assim, puxa vida, eu acho que eu estou com um pouco de depressão, e baixa a cabeça, o nariz assim, baixou a cabeça, e já aí começa, né? Aí começa a vir o pensamento de uma coisa, do outro, porque aconteceu aquilo lá, tudo coisa negativa. Opa, levante, a cabeça erguida. É o plug e a tomada, né, Mauri? A gente pode dizer assim, a tomada está ali. Se a gente deixar aquela tampinha aberta para que encaixa-se o plug das questões negativas, Dançou. Eles vão influenciar e você vai deixar, e aí o teu esforço próprio em sair dessa situação. Você foi o dia daí, né? Aí você coloca bem, olha, essa caminhar, né? Abrir um livro, pedir Deus, me ajuda, tal. É interessante isso. Eu não sei se tu quer complementar, né, Marcelo? Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, no final do Evangelho, que diz assim: os maus espíritos farejam as chagas da alma, assim como as moscas farejam as chagas do corpo. Para se livrar das moscas é preciso curar o mal e não afastar as moscas, né? Ou seja, nós precisamos, né, no mesmo sentido que o Rafael comentou, né, que os amigos comentaram, fazer o nosso melhoramento constante, ver os nossos defeitos. Quais são os defeitos que eu carrego? Eu sou orgulhoso, eu não reconheço meus erros, eu sou vaidoso ao extremo, eu sou egoísta. É aí que os maus espíritos vão fazer morada em nós, vão tentar influenciar para a gente estimular nós ainda mais nesse sentido. Então, se eu procuro me conhecer, como você falou, autoconhecimento, e ver que eu tenho defeitos morais, e todos temos. Mas eu não tenho defeito. Se alguém está pensando que não tem defeito dos ouvintes, pergunte só para sua esposa, para o seu familiar, qualquer um ele já vai te aprontar rapidinho, em 1 minuto ele te aponta 4, 5, né? E a gente ter a humildade de escutar, né, esses defeitos, esses pontos que eu tenho que melhorar, né? Se a gente se der conta que os espíritos ruins, os espíritos maus querem e eles aproveitam das nossas fragilidades morais, aí a gente vai tentar pegar essa ajuda, ver os defeitos, e se a gente corrige os nossos defeitos, procura melhorar neles, a gente naturalmente afasta os maus espíritos, né? Então, reforma íntima, melhoramento de nós mesmos é uma solução para afastar os maus espíritos. Que seria o homem de bem, né? As características do homem de bem. Tem um capítulo inteiro sobre as características do homem de bem. Quem puder, dê uma olhada. Isso está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17. Exato. Obrigado aí, Marcelo. Isso aí. E aí você vai entender melhor o que o Marcelo quis dizer aí. Então você tem que procurar ser um homem de bem. Todo dia é um esforço sem cessar, porque a gente a cada segundo pode cometer um erro, pode cometer uma falha, pode vir um pensamento negativo, pode estar o gatilho ali, o cara, Pensamentos e influências negativas nós sempre teremos ao longo da nossa vida. O grande ponto é o que eu vou fazer com esses pensamentos e influências negativas. Eu vou aceitar passivamente ou eu vou reagir e vou expulsar essa ideia da minha mente, né? Como o Rafael comentou antes, né? É isso que é o ponto. Então, claro, agora nos resta ver como nós podemos atraí-los, atrair os bons, já que a gente quer repelir os maus. Nós falamos até agora, né? Não queremos os maus, mas como é que nós podemos fazer para atrair os bons, chamados como os bons espíritos? Os anjos da guarda. Primeiro o Espiritismo explica que quem são esses espíritos bons, esses anjos da guarda? Opa, interessante isso. São seres mais evoluídos, são pessoas. Quem são seres mais evoluídos? São espíritos, são pessoas que viveram na Terra, que atingiram um grau de paz, de harmonia, de caridade, do bem, de bons hábitos. De amor ao próximo. De amor ao próximo, pessoas que foram queridas, né?
Como que a gente faz para atrair eles? Sintonia. Sintonia. O que é sintonia? Afinidade. Eu vou ter que, se eu me tornar parecido com eles, procurar me esforçar por melhorar, eu estarei sintonizando, facilitando o acesso que eles têm comigo. Então, assim, ó, para atrair os bons espíritos, precisamos desenvolver bons hábitos. Bons hábitos mentais. A nossa mente é uma casa. Vamos imaginar o André Luiz, que é um espírito muito bom, muito amoroso, que vem pelo Chico Xavier, dá muitas mensagens para nós. Ele diz que ele faz a comparação da nossa mente com uma casa mental. Ele diz assim: quem você deixa habitar a sua casa? Você convida qualquer um para entrar na tua casa física? Não. E por que na tua casa mental entra qualquer um e você fica nutrindo e alimentando ideias sobre pessoas, ideias fúteis, ideias que não agregam em nada? Então, que façamos uma limpeza na casa mental nossa, de ressentimentos, de sentimentos negativos. Busquemos para isso a renovação dos nossos pensamentos, que a gente atrai os bons espíritos. Ter hábitos, então, bons hábitos mentais, bons hábitos espirituais, fazer preces, né? Ter uma rotina espiritual. Leitura. Todo mundo pode daqui a pouco achar um livro nobre, não precisa ser espírita, mas um livro que impulsione ao bem, ao progresso, ao melhoramento de nós mesmos, e ler 5 páginas por dia. A gente lê muito durante o dia no telefone, só que lê coisas inapropriadas. Exatamente. A gente precisa ler 5 páginas por dia. Você lê quantas por mês? 150. Em 30 dias. Olha só, um livro por mês, daqui a pouco a gente está lendo com pequenos hábitos. Então, leituras nobres, fazer uma autoanálise, sempre pensar, parar durante o dia um pouco e pensar: como é que eu estou agora? Eu estou para baixo, estou para cima, eu estou mais ou menos, o que eu posso fazer para me elevar, para melhorar? Eu vou fazer uma prece para me sintonizar com bons espíritos. Outra questão interessante, ter trabalhos voluntários, a prática da caridade. Fazer a caridade é um grande modo de nos encontrarmos com os bons espíritos. Porque os bons espíritos, por onde que andam esses bons espíritos que deixaram a Terra? Eles estão certamente fazendo o que eles faziam na Terra, ajudando os outros. Então, se eu vou me vincular a uma atividade, ou eu vou me predispor a ajudar as pessoas do meu dia a dia, da minha família, na minha convivência, fazer o bem para elas, naturalmente que os bons espíritos eles vão me enriquecer com boas ideias, com melhores ideias, para que eu continue propagando o bem, seja pelo meu pensamento, seja pelas minhas palavras, que eu posso utilizar bem as palavras, que a gente peça inspiração para os bons. E eles vão certamente nos indicar fazer o bem, amar, procurar desenvolver o amor no nosso coração. Eu acho que os bons espíritos, a certeza é que os bons espíritos nos indicam e nos impulsionam sempre para o bem. Então a gente precisa buscar ser parecido com eles, né? Fazer o esforço da nossa parte para sintonizar na frequência que eles estão, né? Para, com esses bons hábitos, a gente ter uma facilidade de atrair essas ideias, essas influências e materializá-las no nosso dia a dia. O Chico Xavier, né, que todo mundo conhece, 400 ou 500 livros, toda a vida dele contada já, todo mundo já tem uma noção do que foi, de quem era Chico. Ele precisava disso. Às vezes, quando ele se sentia não tão bem, ele ia fazer a caridade, levar coisas para as pessoas dos bairros mais pobres. E nós, né? E é nessa troca, vamos dizer assim, né, que a gente sabe que também é fonte de curas, né, de depressões, de outros transtornos, esse trabalho voluntário de caridade, porque ali esse contato das pessoas, às vezes que estão sofrendo alguma dificuldade, vê que muitas vezes o seu problema é infinitamente menor que daquelas pessoas. E aí se dá, vamos dizer assim, esse poder de cura, né? A gratidão na nossa vida, né? A gratidão de ter tudo, né? Bom, são 8h59, chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Se você entrou agora nesse momento, ligando agora, e se você quer assistir esse programa, você vai no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e você pode ver o programa inteirinho lá. Muito obrigado.
Marcelo, pela tua participação. Agradecemos a oportunidade, muita luz, muita paz a todos os nossos irmãos que nos escutam. Muito obrigado, Rafael. Eu agradeço e que tenhamos todos nós uma ótima semana de boas influências. Obrigado ao João, aí na parte técnica. Um forte abraço para o pessoal da Palmar Impermeabilizações. Muito obrigado a você pela sua audiência e desejamos a todos um ótimo final de semana. Um forte abraço, fiquem com Deus e até sábado que vem com mais um Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó FM. Hora Espírita.